Esse é o nosso seminário de física e o tema é pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a força exercida pela massa de gases da atmosfera sobre uma determinada superfície. O valor da pressão atmosférica não é constante, varia em função da altitude do local, sendo menor à medida que a altitude aumenta. Além da variação com a relação à altitude, seu valor também sofre alterações ao longo do tempo e em locais de mesma altitude. Isto se deve ao fato da pressão atmosférica estar intimamente relacionada com a temperatura, a densidade e o volume da massa de ar. Como a medida da pressão atmosférica é um importante indicador de mudanças meteorológicas, seu valor é registrado ao longo do dia em diferentes pontos da Terra, tendo P igual a F sobre A. Boa tarde, galera. Hoje eu vou falar sobre pressão e altitude. A variação da pressão atmosférica está ligada a uma força da gravidade, e essa força tem origem lá no centro da Terra e atrai tudo o que está no planeta, inclusive a atmosfera. Quanto mais próximo da superfície, maior é a força exercida. Portanto, maior a pressão que a atmosfera faz sobre um ponto. O que isso quer dizer? Quanto mais perto do nível do mar você estiver, mais pressão terá, porque as moléculas de ar vão estar juntas e com isso fazendo mais pressão. Se você estiver numa parte muito acima do nível do mar, as moléculas de ar vão se espalhando e vão se afastar. Com isso, a pressão diminui, mas o ar fica mais rarefeito. Eu vou fazer uma experiência sobre pressão atmosférica tampando água com papel. Eu vou usar um copo não muito cheio, um recipiente e uma folha de papel A4 que tampe a boca do copo. Eu vou passar um pouco de água na borda do copo e vou botar papel em cima. Aperto um pouco e viro o copo. Uma curiosidade. Como é possível que o nosso corpo não seja amassado pela pressão atmosférica, já que ela é tão grande? Porque o ar penetra no pulmão e faz pressão de dentro para fora igual a pressão de fora para dentro. E é certo que se não houvesse essa pressão dentro de nós, seríamos esmagados. Porém, essa pressão anula a pressão de fora, pois contém o mesmo valor. E isso explica muita coisa. Por exemplo, o zumbido nos ouvidos, ao subirmos ou descermos uma montanha ou viajar de avião. Isso acontece pois nesse momento há um desequilíbrio entre nossa pressão interna e a pressão atmosférica, que só melhora com o passar do tempo, ou seja, até o nosso corpo regular uma nova pressão interna. Nosso tímpano é muito sensível, é o primeiro a perceber essa diferença. E nessa foto eu dei o exemplo da roupa de astronauta, que ele é capaz de criar uma pressão interna artificial, impedindo que o corpo do astronauta se despedace, atraído pelo vácuo do espaço.